A paz do Senhor, meus irmãos, lição de número 6 é a pré-aula desse segundo trimestre. Estamos estudando sobre o verbo que se fez carne, não é? Então nós vamos aqui para esta lição que tem por título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Paz do Senhor, Pastor Hércules, e novamente aos nossos queridos professores e alunos da maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical, que está sendo uma bênção, não é, pastor? Estamos aí juntos, crescendo diuturnamente na graça e no conhecimento através da EBD. Muito bem, é isso aí, o trabalho é este, e nós vamos avançar aqui porque esta lição trata de dois temas muito bons, não é? O bom pastor e as suas ovelhas, Jesus como a porta, ele é o bom pastor, mas também a porta, não é, do aprisco. Olha só que coisa maravilhosa. O textuário desta lição, a de número 6, está em João capítulo 10, versículo 14, diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. É o textuário da lição, que traz também a verdade prática seguinte: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Glória a Deus por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos deu de fazermos parte da sua igreja. Agora, a leitura bíblica em classe são 16 versículos do capítulo 10, do 1 até o 16. Eu vou aqui novamente fazer a sugestão para que você possa formar, não é, um contexto no estudo desta lição. Sugerimos a leitura também do capítulo 9. Leia o capítulo 9, porque no contexto do capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença, que era preterido, né, pelos líderes daquela época. E aí ele vai fazer a aplicação a respeito daqueles líderes que eram ruins, exatamente no capítulo 10. Então, quando você lê o 9 e entra para o capítulo 10, você vai formar um contexto e entender por que é que Jesus se apresentou como verdadeiro pastor, em detrimento dos líderes da época que eram péssimos, não é? Como pastores do povo. Então leia o texto, capítulo 9, capítulo 10, enfatize a leitura, quem sabe numa versão diferente de Bíblia, o capítulo 10, versículos de 1 a 16, que é a leitura bíblica em classe. Agora, meus amados irmãos, nós temos aqui nesta lição 3 pontos principais. Neles nós vamos, no primeiro, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e também para poder estabelecer comunhão com Deus. Já no segundo tópico da lição, nós vamos esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. Já no tópico terceiro da lição, nós vamos diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Vamos aí fazer um paralelo a respeito do bom pastor e o mercenário. Você, ao concluir esta lição, verá que certamente o assunto, o tema aqui do capítulo 9 e 10 é bastante importante para a vida da igreja. E atual. Com certeza, mais do que nunca. Atualíssimo. Mais do que nunca, até porque a gente vê os absurdos que estão aí, não é? Meu Deus! A CPAD está sugerindo para o devocional os hinos 91, 126 e o 274, você com certeza está bem servido de hinos da harpa cristã para poder estar fazendo o devocional da escola dominical. Agora nós vamos já para a palavra-chave da lição. O pastor Adovilson sempre traz para nós aqui uma definição da palavra-chave e agora é cuidado. Cuidado, temos primeiramente a definição geral. Cuidado significa desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção e bom trato. Agora temos uma outra colocação. O bom pastor em João 10 é um exemplo clássico de como o cuidado se manifesta na Bíblia. Jesus, como bom pastor, guia, protege e cuida de suas ovelhas, suprindo as suas necessidades e dando a vida por elas. Essa metáfora ilustra o cuidado que Deus tem por seus filhos, como também a responsabilidade dos líderes de cuidarem daqueles que estão sob a sua liderança. Portanto, aí, cuidado tem esta definição. Maravilha, meus irmãos, olha só. Você vai fazer download aí na descrição, não é, desta pré-aula, do arquivo onde nós trouxemos, não é,
uma aplicação a respeito de cuidado, que é a palavra-chave, o pastor acabou de fazer a definição aqui, também aprisco. Além disso, trouxemos 3 estudos complementares ao conteúdo proposto na lição. O primeiro deles, já no textuário da lição, quando Jesus diz eu sou o bom pastor, nós trouxemos um estudo amplo a respeito disso, eu sou o bom pastor. Depois, nós também trouxemos um outro estudo a respeito da porta das ovelhas, não é? A respeito da porta das ovelhas e Jesus como a porta do aprisco, não é? E por último, também fizemos aqui um estudo sobre a distinção entre o bom pastor e o mercenário, que é o título que está no 3º ponto da lição, e com isso você vai conseguir ampliar aí, a aplicação que você vai dar para o seu estudo, se você é professor, se você vai ministrar aula, ou se você tão somente está assistindo aqui a pré-aula que nós estamos fazendo, para aumentar os seus conhecimentos. O fato é que tem aí subsídio para você fazer isso. Já os slides da lição, se você desejar, é gratuito. Todo esse material aqui que nós estamos ofertando, ele é gratuito. O material da Escola Bíblica Dominical, os comentários, enfim, tudo é gratuito. Qualquer pessoa pode acessar o nosso canal, fazer download desse conteúdo, enfim. Os slides, se você quiser, também é gratuito, mas você precisa mandar um WhatsApp para o meu contato, que está aí na tela, não é? 43 999 60 8886. Você manda um slide, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade, mas é só ser bem objetivo. Quero os slides, está resolvido. Eu vou mandar os slides para ti, vou passar o contato para que você salve. É necessário que você tenha salvo o meu número no seu aparelho, senão o WhatsApp não entrega mensagens enviadas através de lista de transmissão. Então, essa é a questão apenas para que os irmãos estejam orientados a respeito desta questão. Então, vamos lá para a introdução aqui desta lição, o bom pastor e as suas ovelhas, porque nesta lição, com base no capítulo 10 do Evangelho que João escreveu, nós vamos ter um destaque especial à figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, aquele que cuida e que orienta as suas ovelhas, conforme já pontuou aqui o pastor Adolfilson quando fez a definição da palavra-chave cuidado. Nós também vamos analisar o contexto em que Jesus ele se apresenta, né, como a porta das ovelhas, e também a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa exatamente o lugar da habitação do rebanho, o lugar onde o rebanho está seguro, não é? Por fim, vamos diferenciar as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor das nossas almas. Quando você conhece o verdadeiro, nós falamos já a respeito disso aqui, numa das aulas da lição do primeiro trimestre, não é? É necessário você conhecer o que é verdadeiro para que você possa fazer distinção daquilo que é falso. Naquele momento estávamos falando sobre as heresias, não é? Exatamente. E agora não é diferente. Você precisa conhecer a voz do pastor para que você possa diferenciá-la da voz daqueles que são mercenários. Então, para o tópico primeiro da lição, Jesus, a porta das ovelhas. E o pastor Adolfilson já vai falar a respeito deste contexto. Muito bem. Tópico 1 e o subponto 1 é o contexto, né? Vamos ler ali. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus, que lógico aí sempre tentando encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Temos aí uma referência, João 9:40. Vamos ler aí o 39 também. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, ao 39, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. É estranho essa colocação, mas eu trouxe aqui, não é uma explicaçãozinha. Os que não veem, vejam. Refere-se aos que estão abertos a receber a verdade e a salvação em Jesus, aqueles que são humildes e reconhecem a sua necessidade, como o cego, são abertos à luz de Jesus. E os que veem sejam cegos, está se referindo a quem? Aos orgulhosos, né? Que se fecham à verdade, preferindo os seus próprios conhecimentos e opiniões. Estes, embora possam ter conhecimento intelectual, não têm a visão espiritual para reconhecer a verdade de Jesus. Então, esta colocação aí. Agora, queridos, nós temos aqui um exemplo disso tudo. Os fariseus, apesar de serem estudiosos da lei, não reconheceram Jesus como Messias. Eles estavam cegos para a verdade, mesmo tendo a capacidade de ver. Então, nesse sentido,
que João 9,39 se refere. Agora, e o 40? Diz assim: alguns fariseus que estavam com ele ouvindo dizer isto perguntaram: acaso nós também somos cegos? E o 41, disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então está esta colocação aí sobre esse cego e sobre eles que enxergavam, mas eram cegos para as verdades que Jesus estava trazendo. Continuando a nossa leitura, no capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga. Olha a hipocrisia, pastor Hércules, senhoras e senhores. Ele foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. Então veja bem como chega a hipocrisia. Preferem ver as pessoas sofrendo angústia e dor do que vê-los felizes recebendo uma cura, um milagre. E hoje acontece isso também em muitos lugares por aí. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores, e mais especificamente como mercenário. Pastor, e tem um texto ali que nós precisamos ler. Eu faço questão, Ezequiel 34, versículo 1 a 10, vamos ler rapidinho. Veja bem, esta colocação de Ezequiel foi feita aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E olha a atualidade do que nós vamos ler aqui. Ezequiel 34, 1, veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, versículo 2, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Versículo 3, vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Versículo 4, vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas e nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Verso 7, por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. 8, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho. Verso 9, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. E o 10, assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Que palavra difícil de a gente até ler, mas é o que está acontecendo hoje. E alguém, pastor, infelizmente eu tenho que falar isto, fez um comentário lamentável, que alguns pastores seriam o pior ateu, porque fala em Deus, mas não vive como se ele não existisse. Reflete uma crítica à hipocrisia religiosa. A afirmação sugere que a sua fé é superficial e não se traduz em ações de que demonstrem a influência de Deus na sua vida. O que podemos dizer? Grifo nosso, chegará o momento do acerto de contas. Muitos obreiros creem que Deus existe, mas praticam coisas como se ele não existisse. Nós vamos falar sobre esse povo, o mercenário, o pastor mercenário está incluído nesse texto. Com certeza. Para os irmãos que estão chegando agora, não é? E que não acompanharam conosco as lições anteriores, na lição de número 5, nós trouxemos um material ali especial a respeito daqueles grupos
tanto políticos como de opositores de Jesus. E você vai ter ali exatamente um estudo a respeito de quem eram os fariseus. Caso você não tenha essa concepção, não tenha ainda a compreensão disso, pega aí a lição de número 5, a anterior, e faça o download do conteúdo, porque você vai ter essa explicação a respeito de quem eram os fariseus. Agora, o subponto 2, ainda aqui, falando a respeito de Jesus, a porta das ovelhas, é exatamente isso, a porta das ovelhas. Nesta parábola, que está no capítulo 10, não é? Essa parábola contada por Jesus, destacam-se 2 pontos. Então, nós vamos ter aí, na sua lição, esses apontamentos. Em primeiro lugar, Jesus entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas. Quando você lê o capítulo 10, versículos de 1 a 3, é exatamente essa palavra que você vai ver ali. Ó. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Esse é o primeiro ponto. Jesus, ou o verdadeiro pastor, aquele que é a porta das ovelhas, ele diz que entra pela porta do aprisco. Agora, o segundo destaque que nós temos que fazer aí, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Veja o versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Obviamente que nós temos ampliado esse conteúdo a respeito das portas das ovelhas no estudo adicional que você vai pegar aí para estudar e fazer download. Nos primeiros versículos aqui do capítulo 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é, de fato, não é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Aqui nós temos uma afirmação emblemática. Se você considerar Jesus a porta, todo aquele que acessa o ministério através da porta, que é Jesus, com certeza será um pastor bem-aventurado, é verdadeiro. Porém, os que usam subterfúgios para chegarem ao ministério, Jesus os classifica como ladrões e salteadores. É exatamente o que nós temos na Bíblia Sagrada. Desta maneira, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Isso fica muito fácil, meus irmãos, porque no mesmo aprisco, e nós também definimos isso bem para os irmãos entenderem no material extra da lição, não é? O aprisco era levantado em paredes de pedra, não é? Lá no meio do deserto, era levantado as paredes de pedra e criava-se um cercado e só tinha uma entrada. Só tinha uma porta, só que ali ficavam ovelhas de vários pastores. Quando se abria a porta, o pastor chamava as suas ovelhas, e as suas ovelhas reconheciam a sua voz e o seguiam. As que não eram daquele pastor ficavam quietinhas lá esperando a voz do seu pastor. O problema hoje é que nós temos ovelhas rebeldes, não é? Ovelhas rebeldes que estão ouvindo a voz de muitos ladrões e salteadores e não dão atenção à voz do seu pastor. Talvez porque o seu pastor conhece os seus problemas, não é? Exatamente. Aí é mais fácil ouvir a voz de um outro pastor que não é o seu, porque ele vai dizer que você é maravilhoso, que você é lindo, que você é cheiroso, mas o seu pastor, ele conhece você. Esta é uma realidade que não temos como contestar. Além disso, Jesus fez a afirmação, eu sou a porta. Isso está no verso 7, mas logo depois, quando você avança para o verso 11, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele é o bom pastor, mas também é a porta. Essas declarações que nós temos aqui, elas são direcionadas aos líderes religiosos judeus. E aí por isso que eu disse que você deve ler o contexto tanto do capítulo 9 e 10, para você entender isso aqui. Tem esse direcionamento, porque eles podiam ser vistos como falsos pastores do povo. E aí você tem o texto tanto do versículo João 10, 11, como também o versículo 14, que ele diz, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, porque não cuidavam
nem protegiam e também nem orientavam o povo de Deus. Esses mercenários, pastor, e ladrões e salteadores estão aí na atualidade. Porque pelo nosso curso aqui do CETAD, ao longo dos anos, passaram em várias igrejas. Eu tive um aluno que ele veio conversar comigo, pastor, lá na minha igreja, não importa o nome, estão cobrando além do... A pessoa, em vez de, além do dízimo e ofertas, também as primícias. Opa, glória Aí eu a Deus. perguntei para ele como que funciona. Daí ele me explicou. Por exemplo, hoje o salário mínimo é R$ 1.500. O salário mínimo era dividido por 30 dias, daí R$ 50 por dia. Opa. Esses R$ 50 era direto para o pastor, é oferta para ele. Agora imagine uma igreja com 100 membros, R$ 50 cada um. Aí vai dar o quê? R$ 5.000 já. Aí eu falei, olha aqui, irmão, não existe respaldo bíblico para as primícias, ou seja, além do dízimo, as ofertas, as primícias era direcionado para o pastor, particularmente para ele. Veja bem, aí ele entendeu esta colocação e resolveu lá com o pastor dele essas situações. Olha, nesse contexto, irmãos, da porta das ovelhas, eu quero destacar assim, nós fizemos uma análise exegética desse texto de João 10 e 7 está no seu material, não é? Então, você vai observar que esse significado, primeiro para a cristologia, Jesus é o único mediador, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Para a questão da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, não é? A igreja é o rebanho de Cristo. Então, essa metáfora da porta aponta para a entrada legítima na comunidade do povo de Deus, que a igreja é a entrada de um rebanho que se dá por meio da regeneração, do novo nascimento e ainda da fé em Jesus Cristo. Agora, nós trouxemos um comparativo para os irmãos, no que diz respeito à diferença entre a porta verdadeira e as outras tentativas de entrada, porque nós temos uma questão que é bastante interessante. Jesus, ele nesse texto de João 10, 7, só para ler novamente aqui para os irmãos, ele diz assim, olha, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Aí o verso de número 4, ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então veja lá, tentativas de entrada. Primeiras obras meritórias por intermédio da salvação pelas obras. O resultado disso é ilusão e autossalvação rejeitada pela graça. Uma outra tentativa, religião sem Cristo. Religião sem Cristo. Isso vai trazer como resultado um legalismo, falsa segurança e muita hipocrisia, uma dose bem grande de hipocrisia. Uma outra tentativa de entrada, que não é pela porta, que é Jesus, são as heresias e as falsas doutrinas. Nesse sentido, você vai ter desvio como resultado, desvio da verdade e ainda perdição espiritual. Por fim, quando você tem uma outra tentativa de entrada, que não pela porta, que é Jesus, então você tem sincretismo religioso. E nesse sentido você tem uma mistura profana e uma contaminação da fé. E aí você vai observar, na internet especialmente, os indivíduos que estão tentando promover uma entrada que não é por Jesus. E aí, meu irmão, os escândalos são grandes, porque infelizmente tem pessoas que ouvem essa gente. Nesse sentido, meus irmãos, quando nós olhamos para a fundamentação da nossa fé, você observa que os ensinamentos de Jesus, que é a porta das ovelhas, ele reafirma pilares da nossa fé. Quando nós pegamos os 5 solas da Reforma Protestante, então tem lá a aplicação deles com base em João 10, 7. Primeiro, solos Christus. Jesus é a única porta, é o único mediador. Sola Escritura, a verdade da porta é revelada pela Escritura. Sola Fide, a entrada pela fé, não por obras. Sola Gratia, salvação é dom de Deus, não é mérito humano. E por fim, Soli Deo Glória, toda glória é devida ao bom pastor. Então você vê que fecha a questão a respeito desse aspecto. A porta das ovelhas é Jesus.
tão somente por ele você consegue entrada nesta tão grande salvação. Agora, a pastora Adolvilson vai fazer um destaque para os irmãos do subponto 3, que é a mensagem da porta. A mensagem da porta. Está escrito aí no slide. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Para complementar, eu trouxe aqui. Eu sou a porta significa que Jesus é o único caminho para a salvação e para a vida eterna. Ele não é apenas um canal, mas o próprio acesso à proteção e o mediador entre nós e Deus. A porta representa a entrada para o reino de Deus e, portanto, Jesus, ao dizer que ele é a porta, está a afirmar que ele é a única forma de alcançarmos a vida plena que Deus nos oferece. O pastor também já comentou sobre isto, somente através dele, que é a porta. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Hebreus 4, 14 e 15. Hebreus 4, 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. E o versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor, é o nosso sumo sacerdote. Glória e temos aí também permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança. Hebreus 4:16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Então, ele é o nosso sumo pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos, que está contido aqui na sua palavra, e obedecê-lo plenamente. Nosso Senhor, ele é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Portanto, queremos entrar no reino de Deus? A porta é Jesus e não existe outra. Se criaram outra por aí, não vai dar certo. É falsa. Pica o pé nessa porta aí. Não vá por ela não. A declaração de Jesus aqui em João 10:7 é uma das mais profundas afirmações da sua identidade como Salvador, como mediador, Aleluia. como Senhor da igreja, não é? Ele é a porta única, o acesso seguro ao rebanho de Deus, e quem entra por ele vai encontrar. Aí eu destaquei 4 pontos aqui. Primeiro, salvação, que diz respeito à redenção do pecado. Depois, proteção, que diz respeito à segurança espiritual. Ainda, comunhão, que é a nossa relação viva com o nosso sumo pastor. E por fim, pastagem, que fala a respeito de nutrição, de provisão, de vida abundante. Aleluia. Nós, na Assembleia de Deus, nós reforçamos essa verdade, reforçamos o compromisso com a centralidade de Cristo, com a pureza doutrinária e ainda com a evangelização poderosa, além de um discipulado conduzido pelo Espírito Santo. Voltando então para a afirmação de João 10:7, Jesus disse: "Eu sou a porta das ovelhas". E com isso nós queremos aqui frisar: nunca houve e nem haverá outra porta. Amém? Amém. Concluindo então esse tópico primeiro, Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. Agora nós vamos fazer um intervalo, fique aí ligado no recado que nós temos. E não esqueça, se você ainda não está inscrito no canal do CETADB, se inscreva, não é? Ative as notificações para que você tenha acesso também aí às informações e aos outros materiais que nós disponibilizamos aqui no canal. Deus abençoe você, já voltamos.
Acabei de receber uma notificação de infração. Multa porque não obedeceu à lei. E assim, meus irmãos, é você que também não estuda a palavra de Deus. Você acaba errando, pecando por não conhecer a palavra. Então, o que você está esperando para vir se matricular, para ser aluno do CETADB e com isso conhecer a palavra de Deus e viver uma vida debaixo da bênção do Senhor? Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agora, a respeito da multa, quem fez a infração vai pagar o preço. Tópico 2º da lição, o aprisco das ovelhas. Esse agora é o assunto que nós estaremos abordando. Subponto 1º, parábola, uma alegoria. Isso. Pastor Adolvilson, Vamos lá. Muito bem, parábola, uma alegoria, tem aí uma pergunta, né? E no versículo 6, se nós lermos ali, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. E agora, o versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. E eu trouxe aqui um complementozinho. Alguns estudiosos dizem que é uma profecia sobre Jesus, há uma profecia que Jesus ensinaria por parábolas. Lá no Salmo 78, 2, este salmo atribuído a Asaf, fala sobre: abrirei os meus lábios para proferir parábolas, ou em parábolas, né? Agora, na Bíblia, uma parábola é uma história curta, né, e alegórica, usada para transmitir o ensinamento ou lição moral, frequentemente sobre o reino de Deus. E aqui nós temos a seguinte colocação: trata-se de uma narrativa normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. E o que é alegoria? É bom que o professor pesquise. É uma figura de linguagem que usa símbolos para representar ideias abstratas, como valores morais, políticos e espirituais. Nós vamos entender isso. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Dessa forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. E lembrando que se os irmãos ouvirem também a palavra redil, é o mesmo aprisco. Então nós temos aí esta figura de linguagem, é o sumo pastor, não é? E a igreja, nós somos aí, pertencemos ao aprisco, as ovelhas do Mestre Jesus. Falando, irmãos, a respeito do aprisco como uma metáfora, olha só, a metáfora do aprisco é usada para representar a igreja, Aleluia. A nossa comunidade de fé, onde nós nos reunimos, não é, para adorar a Deus, para buscar a Deus na beleza da sua santidade. Também é onde os cristãos se reúnem e encontram proteção e são cuidados pelo bom pastor. É um lugar de acolhimento, de segurança, onde os fiéis podem se encontrar ou encontrar ali apoio espiritual e emocional. Agora, qual é a importância do aprisco? Ele é um símbolo de proteção, cuidado, representando a segurança e a relação de confiança e dependência que deve ter os crentes com Deus. Assim como há ovelhas que se sentem seguras no aprisco, os cristãos podem confiar em Deus como o seu pastor celestial e, nesse sentido, encontrar refúgio em sua presença. Que coisa maravilhosa! Olha só, o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. João 10 e o versículo de número 1. As ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor que se acomodava junto à entrada do abrigo para, nesse aspecto, assegurar proteção às ovelhas que ali estavam, que ali haviam adentrado. Nesta maneira ou desta forma, a representação simbólica deste abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Foi exatamente esse o motivo do porquê Jesus falou o que está no capítulo 10 de João, porque ele percebeu a maneira como
distratou-se, não é? Os líderes judeus haviam distratado aquele cego que nós nos referimos no capítulo 9, aí ele dá essa aplicação. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, o nosso sumo pastor. Esta palavra de Pedro, não é? Na epístola que ele escreveu, o capítulo de número 5 e o versículo é o de número 4, traz uma verdade, e essa verdade ela é importante, porque Pedro foi aquele indivíduo que, apesar de ser um líder daquele grupo que estava como apóstolo de Jesus, como discípulo de Jesus, ele negou a Jesus e depois foi restaurado pelo Senhor. Então, quando você lê as epístolas de Pedro, você tenha isso em mente, que ele escreve a respeito de muitos aspectos da vida que ele próprio, quando deveria vigiar, não vigiou e falhou. O texto aí da primeira epístola, capítulo 5, epístola de Pedro, né, verso 4, diz assim, ó, e quando aparecer o sumo pastor, que ele está se referindo a Jesus, então alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui, mais esta relação, não é, de Jesus, o sumo pastor, o pastor da igreja, o nosso pastor, aquele que está cuidando das ovelhas que estão no aprisco. E aqui o aprisco dá aplicação também à nossa igreja, né? A igreja de Jesus Cristo. Agora, o pastor Adolvilson vai fazer aqui aos irmãos uma exposição a respeito do aprisco como um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção, mas como a igreja representa isso, pastor, me veio à mente agora, através do ensinamento sadio, através do ensinamento bíblico, não é? Pessoas com capacidade de ensino bíblico, sem ficar aí criando alguma coisa, alguma novidade. E por meio de uma liderança sadia também, porque tem uma liderança hoje em dia que não vale nada, né? Então, não vale nada. Esse espaço é de proteção, porque quem tem ensinamento vai detectar facilmente as heresias que estão surgindo nos últimos dias. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Lá em João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse aí chama-se o amor de sacrifício, né? Que Jesus até fez por nós. Agora, veja bem, não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da obra realizada na cruz do Calvário, lá em João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Não é? Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E eu trouxe uma colocaçãozinha sobre Jesus dar a vida pelas ovelhas, é o amor sacrificial. A frase, dar a vida pelas ovelhas, é um resumo poderoso da natureza de Jesus e do seu amor. Ele não apenas guia e protege, mas está disposto a morrer para salvar as ovelhas, demonstrando um amor incondicional e profundo. E agora o mercenário, pastor? Na hora que ele vê o perigo, ele corre. É o próximo tópico da lição. É aquele o próximo que foge. tópico da lição. Isto. É os bandidos que estão por aí. Assim, as afirmações, eu sou a porta do versículo 9, eu sou o bom pastor do versículo 11, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. Colossenses 1:24. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então ele vela pela igreja e, claro, conforme o pastor falou, ele escolhe a liderança e coloca. Como que nós somos protegidos? Através da leitura, através do ensino bíblico, né? A Bíblia é o nosso carro-chefe, é o farol que nos guia quando o mar está revolto, enfim, é o nosso mapa da vida eterna, o manual da vida eterna, não é mesmo? Maravilha, olha só que coisa abençoada que tem aí. No próximo tópico eu vou fazer menção de algo que me veio aqui à mente, que daí vai ter relação, não é, com o assunto. Encerrando aqui o tópico 2º da nossa lição, Jesus, ele diz que é o aprisco das ovelhas.
ele garante segurança, assistência e pertencimento das ovelhas no corpo de Cristo. Necessidades que são inerentes às pessoas, não é? Segurança, assistência e pertencimento. Nós somos de Jesus, Ele é o nosso sumo pastor. Vamos então para o intervalo e já vamos voltar, fique ligadinho. Aproveite esse tempo aí, se inscreva no canal, ative as notificações e veja aí aquilo que nós temos a respeito dos trabalhos que realizamos através do CETADB. Já voltamos. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, meus irmãos, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Mas antes de entrarmos aqui para isso, eu quero deixar aqui um recado para você que está aqui próximo a Apucarana. Não é? Você que é da região aqui de Apucarana, das cidades vizinhas e que quer estudar teologia conosco aqui, com aulas presenciais. O pastor Adovilson é coordenador do núcleo número 1 do CETADB, cujas aulas funcionam em nossa igreja sede, ali na rua Clóvis da Fonseca 433. Se você desejar estudar teologia, porque você é daqui de Apucarana, de Jandaia, de Arapongas, enfim, das cidades próximas, e deseja aperfeiçoar o seu conhecimento, então você pode entrar em contato conosco e nós vamos inscrever você para estudar teologia presencialmente com aula uma vez por semana, não é isso, pastor? Curso básico. Na segunda e na quarta o médio. Na quarta o curso médio. Então, se você não estudou teologia ainda, o curso básico é a sua indicação. Segunda-feira, a partir de 19h30, tem as aulas para você crescer na graça e no conhecimento. E se reunir com um grupo de irmãos abençoados, não só de irmãos aqui da nossa Assembleia de Deus, como de outras igrejas, outros ministérios aqui da cidade. E também, se você já fez o curso básico e agora quer fazer o curso médio, às quartas-feiras tem aula para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. Agora sim, subponto primeiro, meu pastor, o bom pastor, falando da distinção entre o bom pastor e o mercenário. Muito bem, o versículo 11 é o tópico 3 e o subponto 1. O versículo 11, nós já lemos, e menciona Jesus, o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão. E o versículo 10, pastor, existe uma confusão que alguns dizem assim, o diabo, né, vem roubar, matar e destruir, mas é o ladrão. Aqui está se referindo a esses mercenários. Os falsos obreiros. Exatamente. Ainda que o Satanás também rouba. Isso que eu ia falar, ele está agindo usando esses secretários. Mas muita gente fala, está escrito ali em João 10, que o diabo, mas é o ladrão mercenário, esses falsários que estão por aí. Então no versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é mesmo? Que vem para roubar, matar e extrair. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como da dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. Lá em João 20, 31, está escrito assim, mas esses foram escritos para que vocês creiam em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Porque muita gente tem vida, mas não tem vida espiritual. E só Jesus pode nos trazer esta vida espiritual. E tem um outro texto aí, Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos, não é? Interessante, irmãos, aqui cabe uma colocação sobre esses falsos que estão por aí, não é? Que estão fazendo da ovelha negócios. Aliás, a Bíblia fala que farão de vocês negócios, né? E João 10:10, o ladrão, ele vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Veja bem a diferença. Mas o que seria esta vida abundante em Jesus? Eu marquei aqui, a vida em abundância não é uma promessa somente para o futuro. A vida abundante pode começar agora. Quando uma pessoa é salva, recebe o Espírito Santo dentro do seu coração, isso significa que a sua vida vai mudar. É uma vida que transcende a mera existência física e se estende à dimensão espiritual, com abundância de amor, alegria, paz e os frutos do Espírito. Ele trouxe essa não é somente eterna, mas trouxe uma vida abundante também aqui sobre a terra, enquanto nós vivemos aí com Jesus, né, orientando os nossos passos, tá certo? A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O Senhor, o nosso Senhor, é indiscutivelmente o melhor dos pastores e nos deixou o exemplo, né? Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Então o convite está aí, né? De repente a nossa aula chega para alguém ainda que não tem vida, não conheceu o bom pastor, venha para ele, faça parte do aprisco do Senhor e tenha vida verdadeira, né? Muito bem, olha só, você tem no material extra, que está aí na descrição desta videoaula para você fazer download, um estudo sobre exatamente isso, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Considerando essa linha de estudo que nós estamos aqui em João, não é, no Evangelho de João, nós fizemos essa exposição ali para que você possa considerar. A base é João capítulo 10, os versículos de 11 a 13. E aí, quando você observa o contexto, não é, literário e teológico desse texto, você vê aqui a confrontação que Jesus faz a respeito dele, o bom pastor, com os mercenários ladrões que haviam nos seus dias e que estavam sob a liderança do povo. Então você verifica que ele se apresenta como verdadeiro pastor em contraposição direta aos mercenários, que exploravam o rebanho ao invés de cuidar dele. Assim, olhando para uma análise do texto, não é? Eu sou o bom pastor, essa expressão eu sou remete ao nome divino de Deus, que Deus fala com Moisés em Êxodo 3,14. Ele diz, eu sou o que sou. Porque Moisés perguntou, mas eu vou chegar diante de Faraó e como é que eu vou apresentar o Senhor? Aí Deus falou, olha, é só você dizer para ele que eu sou, foi que me mandou, porque eu sou o que sou. Deus não tem sombra de variação, não é? A respeito do texto pastor, porque ele diz eu sou o bom pastor, poimen, é um líder cuidadoso e responsável pelas ovelhas, é aquele que guia, que protege e que alimenta. E nós temos uma quantidade de falsários, hoje em dia, que se apresentam como pastor e que não são nem guias, nem protetores e muito menos alimentam o rebanho, só esfolam o rebanho. Essa é uma verdade que é bíblica, mas também uma verdade contemporânea. Quando ele diz, bom, eu sou o bom pastor, o texto ali é kalós, é mais do que bom, no sentido moral, significa excelente, nobre, verdadeiro e ideal. O termo sugere beleza moral e excelência espiritual. Ainda nesse contexto, ele diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dar a vida é uma expressão sacrificial. Jesus é o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. Não é isso? É o que traz esta verdade aí em João 15 e o versículo 13. Essa expressão, dar a vida, essa expressão de sacrificial, é usada aqui de forma antecipatória em relação à cruz. Veja João 15 e o versículo de número 13, o texto traz o seguinte, ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi exatamente o que Jesus fez.
Aí ele fala, meus irmãos, a respeito do mercenário. O mercenário aqui é mistotós. E nesse contexto, é aquele que trabalha por salário, cujo interesse é o pagamento e não o bem-estar das ovelhas. O indivíduo entra no ministério porque ele quer o quê? Só benesse, só isso e mais nada. Na tradição judaica, o pastor, o mercenário, era considerado indigno de confiança, exatamente porque não tem cuidado das ovelhas. E aí, quando nós adentramos para a lição no subponto 2 aqui, nós falamos sobre o mercenário. O versículo 12, ele apresenta a figura do mercenário, ao contrário do bom pastor que se sacrifica e que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando também as ovelhas, né? Não só dispersa, como rouba. Não demonstra zelo e nem cuidado pelas suas ovelhas. E é por esta razão que é simbolizado como ladrão e bandido. E eu já tenho usado esses termos aqui algumas vezes, porque tem muitos, mas muitos, que são ladrões e bandidos, se apropriam da igreja de Jesus como se fosse sua, como se fosse algo pessoal. Inclusive, recente nós vimos absurdos na internet de pastores vendendo igreja de porteira fechada, com membros, com banco, com som. O anúncio era assim, dizendo que tinha 150 membros e estipulou o valor lá, coisa de 140 mil reais, o que é um absurdo. E os crentes, quando ficaram sabendo disso, colocaram o vagabundo para fora e colocaram um outro obreiro para estar liderando a igreja, porque o marginal estava vendendo os crentes. E tem muito disso. Alguns anos atrás, eu não vou mencionar aqui a região, mas quem é de pelo menos aí vamos colocar aqui uns 12 anos passados, 13 talvez, um pouquinho mais, vai saber de uma história aqui no Brasil, de um pastor que vendeu uma grande igreja por um dinheiro acima de milhões, mas foi orientado que não fizesse, e ele assim ainda o fez. Mas passado poucos meses, estava ele, esmolando, na verdade, vivendo de cesta básica, porque já estava passando fome. Deus fez com que ele jogasse aquele dinheiro fora, como aquele menino, que abandonou a casa do pai, colocou o dinheiro todo fora e ficou dependendo de ajuda da sua sede no estado para poder sobreviver. É um vagabundão que estava por aí e infelizmente isso está acontecendo, Tem estados aí que pastores estão negociando igrejas para dar autonomias de campo. É uma vergonha, mas está acontecendo isso ainda hoje. E você que é crente, fique atento a isso, tá? Porque esse tipo de pastor não merece o seu respeito, a sua consideração, E muito menos que você esteja submisso a ele, porque é vagabundo. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. Agora, destacamos aí. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. E eu quero aqui, irmão, só reforçar. Veja só, distinções essenciais entre o bom pastor e o mercenário. Primeiro aspecto, a motivação. Quando nós falamos do bom pastor que é Cristo, nós temos um amor sacrificial. Quando falamos dos mercenários, os falsos líderes, nós temos ganância e interesse pessoal. Um outro aspecto, relacionamento com as ovelhas. Fique atento. Quando você está falando aqui do bom pastor que é Cristo, você tem intimidade, conhece e é conhecido. Você conhece, mas também o pastor também conhece você. Isso o mercenário traz como aspecto no que diz respeito ao relacionamento com as ovelhas, distância, desinteresse e exploração. Quando nós falamos a respeito de reação diante do perigo, o bom pastor enfrenta o lobo, protege as ovelhas, e o mercenário foge e abandona o rebanho. Quando nós falamos de responsabilidade espiritual, são características que nós estamos tratando aqui em relação a Cristo e os mercenários, mas também a respeito do pastoreio na atualidade e dos mercenários vagabundos que estão aí.
Responsabilidade espiritual é um outro aspecto. O bom pastor dá a vida por elas, até a morte. Agora, o mercenário omite-se, não assume compromisso algum. Ainda, quando nós falamos a respeito de origem da liderança, o bom pastor, chamado divino, obediência ao Pai. Agora, o mercenário, nós falamos de interesse mercenário, de ambição carnal. Por fim, quando nós falamos do aspecto do resultado final, aqueles que estão sob a liderança, o cuidado do bom pastor, têm vida abundante para o rebanho. E o mercenário traz dispersão, destruição e escândalo. O bom pastor, meus irmãos, ele tem uma liderança guiada pelo Espírito, ele tem discernimento espiritual na sua liderança, ele tem serviço de compaixão e de poder. Ele está bem, mas ele tem interesse que os seus liderados, as suas ovelhas, também estejam bem. Então nós vamos aqui para uma aplicação prática para a igreja e o ministério. Para os pastores, em primeiro lugar, examine se o seu ministério é conduzido por vocação e amor às almas, ou se ele é por outros, ou se o indivíduo está no ministério por outros interesses. Reflita constantemente, eu estou agindo como pastor segundo o coração de Deus ou como um mercenário? Ainda um outro detalhe, em relação à igreja, ser vigilante quanto ao tipo de liderança que se segue e, por fim, buscar líderes que conheçam e amem o rebanho, que preguem a verdade com fidelidade e vivam em santidade. No aspecto escatológico, meus irmãos, no juízo final, o verdadeiro pastor separará as ovelhas dos bodes. E aí nós temos Mateus 25, versículos 31 ao 46. Os mercenários serão desmascarados. A fidelidade pastoral é medida não pelo sucesso humano, mas pela obediência à vontade do Senhor e pelo cuidado sincero com o rebanho. Porque tem muita gente aí que arrebanha muita gente, mas são ladrões e mercenários. Concluindo, tem que se fazer distinção entre o bom pastor e o mercenário. E essa distinção não é apenas uma análise da liderança, mas o chamado à santidade, à fidelidade pastoral e o compromisso com Cristo e com a sua igreja. O bom pastor, ele ama, ele conhece e dá vida pelas ovelhas. O mercenário explora, abandona e destrói. Para encerrar aqui, João 10:11, Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, pastor, ficou contigo essa daí. Vamos lá. Lobos vorazes em contraponto ao bom pastor. Muito bem, João 10:10, retornando só um pouquinho, então nós comentamos lá, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então o ladrão aqui, João 10:10, é o mercenário, é o falso pastor. E agora, vamos encaixar o diabo aqui agora. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Olha o texto de João 10:12, né? Tem ali uma parte no nosso slide. Mas o mercenário, que não é pastor, olha aí, ó, de quem não são as ovelhas, foge. E quem vem? O lobo. Então nós temos uma representação do próprio diabo. O lobo arrebata e dispersa. João 10:12, vamos ler completo aqui. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então é essa atuação do inimigo. Aliás, o diabo trabalha aí em equipe, né, com os mercenários para fazer aí acontecer a desgraça no meio aí do povo de Deus, trazendo aí para o aprisco de Jesus, não é mesmo? Agora, não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas. Aí é que está, nós temos que ter o cuidado para analisar o que está aqui, tá bom? E comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Lá em Atos 20 e o 29 diz assim,
sei que depois da minha partida, olha a orientação já de Paulo, claro, a orientação do Espírito Santo sobre a vida dele. Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E o versículo 30 que está aí também nosso slide, dentro de vocês mesmo. Olha aí, o inimigo, né? Do aprisco se levantará do meio, não é? São homens que se levantarão de dentro da igreja, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos, ou seja, aquele que prega lá uma mensagem para massagear o ego, porque a verdadeira mensagem de Cristo, através da sua palavra, confronta o homem, confronta os seus erros e os seus pecados. Mas tem muito lugar por aí que estão aí os coaches trabalhando, massageando o ego e dizendo, olha, você vai vencer. As portas se abrirão sobre a sua vida. Meu lindo, né? Fala, meu lindo. Meu... Então tem essas colocações aí. Continuando a nossa lição, estes têm intenções destrutivas. 2 Coríntios 2:17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados de Deus. Temos um outro texto aí que geram divisões. Esse povo aí, as intenções deles são escusas, geram divisões no rebanho. Tito 13:10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma e duas vezes, depois disso, rejeite-o. Então tem que ficar esperto. O pastor, ele tem que ficar atento, tem que ver qual é o estado das suas ovelhas, e se não tem nenhum mercenário trabalhando nos bastidores, isso pode acontecer. Então gera divisão no rebanho e também disperso as ovelhas. Lá eu marquei só um texto de 1 João 2:18. Filhinhos, esta é a última hora, não é? Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. E o 19, eles saíram do nosso meio, veja bem aí, ó, fazia parte ali do aprisco, não é? Mas na realidade não era dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então veja bem a atenção que o pastor deve ter com as suas ovelhas. E também temos aí uma outra colocação. Por esta razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor, lá em Mateus 7,13, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Agora, quer seguir a Jesus, quer entrar pela porta? Se prepare que a porta é estreita. E temos também aí o versículo 14, como é estreita a porta, não é? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E também temos a referência de Lucas 13:24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Está aí as referências bíblicas que o professor pode fazer uso na ministração de lobos vorazes e versus aí o bom pastor. Glória a Deus. Quer dizer, então, em Lucas 3:24, que tem que se esforçar. Tem que se esforçar, não é fácil. Aleluia! Olha só, a palavra profética de Zacarias, capítulo 11, versículo... Aqui ele está falando de questões escatológicas, né? Zacarias 11, versículo 15. E o Senhor me disse, toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Isso é juízo para pastores ruins. Olha só, veja a contribuição que nós temos, irmãos, na nossa doutrina, na nossa teologia pentecostal. O verdadeiro pastor, ele é guiado, ele é dirigido, ungido pelo Espírito Santo, não por método humano ou carisma
pessoal. Não, porque a turma hoje está procurando, não, o camarada, ele é pastor, mas ele, se não fizer um curso de psicologia, o ministério dele vai ser manco. Eu já ouvi, irmãos, uma bobagem dessa, não é? E o que diríamos então dos nossos antigos líderes, que muitos, e aqui não estou querendo nem dizer que isso é mérito, nem que é demérito, mas era uma realidade de momento. Muitos dos nossos pastores sabiam ler e escrever só, não tinham muito estudo, não é? Mas foram os homens que abriram os caminhos para as avenidas pelas quais nós andamos hoje. E muitos não são valorizados. Eles não tinham escola e sequer tinham o curso de psicologia. E aqui não estou dizendo, especialmente para os jovens, que devam ser ignorantes. De forma alguma. Tem que buscar estudo, qualificação, conhecimento, porque é muito bom ouvir quem tem conhecimento. Mas não estou dizendo aqui que isso deve ser o ponto de partida para um ministério produtivo. De fato, não é. O mercenário não tem unção, apenas usa de estratégias humanas. O pastor pentecostal busca discernimento do Espírito. Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Com isso, a ideia de buscar discernimento do Espírito foca na proteção do rebanho contra as heresias e contra os enganos. Já o mercenário é insensato e é insensível à voz de Deus e também é permissivo no que diz respeito a falsos ensinos. O bom pastor ministra com amor, com dons espirituais e com palavra profética de Deus, inspiração de Deus. Já o mercenário, o foco dele é números, fama e remuneração, mas não tem compromisso com a vida espiritual das ovelhas. Essa gente vai se lascar todinha. O negócio é que você deve ser fiel. Você, meu irmão, que está aqui ouvindo, não é, minha irmã, você que trabalha na causa do reino de Deus, seja fiel. Seja fiel, porque se você for fiel, certamente você vai contar com os olhos e a ajuda de um Deus que é fiel, que não falha, que nunca falhou, não falha e nem falhará. Seja fiel, porque os infiéis estão aí, os seus escândalos na mídia, nas redes sociais, enfim, de um modo geral na internet, a pouca vergonha que está acontecendo. Mas você não olhe para os tais, porque o fim deles é esse mesmo. Eles semearam isso, eles plantaram isso, desejaram isso e por isso estão caindo aos montes. Mas você permaneça fiel, sirva a Deus com integridade, em novidade de vida, em espírito e em verdade. E o Deus da paz, ele vai ser contigo. Leia Filipenses ali capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Você vai ter uma lição grandiosa para a sua vida, para o seu ministério. Concluindo aqui, meus irmãos, tópico 3 da lição, as ações do bom pastor distinguem-se, ou elas se diferem das ações do mercenário. Ao contrário deste, o bom pastor dá a sua própria vida, demonstra generosidade e protege as suas ovelhas, o seu rebanho. Agora, com o pastor Adolfilson, a conclusão da nossa aula da lição 6. O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem seguindo-a, lá em João 10, 27. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Muito bem. Se você tem um bom pastor, meu irmão, fica aqui um conselho meu. Ajude ele, esteja ao lado dele, porque às vezes a carga é pesada demais, ele só está precisando de mais alguém que coloque o ombro embaixo da carga e ajude na jornada. Então você tem um bom pastor, zele pelo seu pastor, honre o seu pastor, ajude ele em tudo, porque você fazendo assim, você também será abençoado. Agora, se você tem um péssimo pastor, um mau pastor, um mercenário, foge dele, porque tem muitos bons pastores aí pedindo oportunidade para servir a Deus e fazer a obra do Senhor com alegria. E nesse sentido, nós queremos que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida, o seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja exaltado também. Agradeço àqueles irmãos e irmãs que estão conosco, que nos dão a honra, não é? E formam esta credibilidade que temos para a ministração deste material tão importante para a vida do cotidiano da nossa igreja.
Seja você um multiplicador, nos ajude, não é, divulgando esta aula, compartilhe através das suas redes sociais, porque certamente você conhece mais do que uma pessoa, e se for você e mais um, já serão dois. Nos ajude nesse sentido, porque nós entendemos que o tempo é oportuno para que a verdade do Evangelho seja pregada e anunciada, e nós estamos aqui para fazer isso. O meu WhatsApp está aí na tela, se você quiser os slides da lição, é só mandar uma mensagem lá, eu quero os slides, me mande os slides, enfim, e nós vamos mandar os slides, esses que nós estamos utilizando aqui na aula e que está aqui também projetado, para que você possa fazer os seus estudos, usar na sua aula, e isso é totalmente gratuito. Não esqueça de fazer download dos comentários que estão aí na lição, logo aqui abaixo o link na descrição desta videoaula. Deus abençoe você, pastor Adalberto. Muito bem, um forte abraço a todos os nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você, sua família e seu ministério. E até a próxima pré-aula, querendo Deus. Amém. Deus abençoe a todos.